Pô, sobe e desce, desce e sobe, sobe, vai. Pô, sobe e desce, sobe e desce. Pô, sobe e desce, desce e sobe, sobe. Salve, salve família! Aqui quem fala é Dantas na voz. Bom, gente, hoje eu vim aqui para falar de um assunto importante com vocês, tá bom? Então, eu vim falar sobre gravidez, nossa senhora, meu Deus do céu, parece que eu tô com uma batata na boca. Eu vim falar sobre gravidez na adolescência. Então, gente, muita gente não usa camisinha, né? O povo pensa que, né, sei lá, assumir um filho, cuidar de uma criança é igual brincar de boneca. Eu também pensava isso, mas não é não. Vocês estão enganados. Só que assim, o que eu quero explicar aqui pra vocês, gente, é que não é só por causa de filho. Até isso que eu vim conversar também. Vim conversar um pouco sobre a gravidez na adolescência, né? Que eu tive filho na adolescência. E também sobre a importância do uso da camisinha, tá, gente? Porque eu sei que muita gente não usa. Eu acho que metade dos brasileiros não usam, né? Não é à toa que bastante gente tem um filho atrás do outro, né? E não é nem só por isso, gente, né? A criança é o de menos. Eu vou conversar com você sobre isso, porque assim, ó, muita gente não conversa com os filhos sobre sexo, coisa assim, sexualidade, porque acha errado, porque, meu filho não precisa saber, é muito criança ainda, mas não, gente, a gente tem que conversar desde cedo. Tem 11, 12 anos, já conversa, já fala sobre. Porque, né, senão quando você vê, você tá com uma gravidez desejada, ou teu filho, né, seja lá quem for. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é, usem camisinha, tá? Porque assim, não adianta falar, eu uso, eu sei com quem eu ando, eu não tenho doença, porque assim, vou explicar pra vocês aqui o seguinte. Geralmente quando eu saio com alguém, né, tipo, se eu vou conhecer uma pessoa nova, né, aí vai lá, passa, com vontade, vai rolar, aí o cara te fala, vamos? Aí não trouxe camisinha, né, daí eu falo, mas você não trouxe? Cara, não, mas fica tranquila que eu não tenho doença. Daí eu fico assim, né, como é que você vai saber se a pessoa não tem doença? Ou a pessoa fala, relaxa, eu não vou dentro, né, vocês entendem? Só que assim, gente, eu vou explicar. O pior não é a gravidez, entendeu? Eu já percebi que todo cara só se preocupa com a gravidez. Se a mulher vai ficar grávida, só com isso que ele se preocupa, né? Só que não é somente isso que você deve se preocupar. A gravidez é o de menos, gente. Juro pra vocês que a gravidez é o de menos. Não que seja fácil criar uma criança, né? Tipo, é difícil de criar uma criança, mas a gravidez é o de menos, porque filho a gente cuida, né? Agora, uma doença, se tu pegar, mano, já era. Até tem cura, mas dependendo da doença que tu pega, bal, né? Então, assim, eu nunca fui aberta, assim, pra conversar com a minha mãe, sabe? Tipo, antigamente, né? Na minha adolescência, a gente brigava muito. A minha mãe, ela me proibia muito das coisas, ela ficava muito em cima de mim. Se eu fosse conversar com ela sobre sexualidade, ela brigava comigo, ela falava que era errado, não sei o quê. Porque as pessoas antigamente, elas são assim, né? Elas acham que não é certo. Mas o certo é você conversar. Só que eu não tô culpando a minha mãe, gente. Eu engravidei com 14 para 15 anos, tá? Por quê? Por desinformação. Eu vou falar pra vocês a verdade. E eu pensava assim, ó. Na minha cabeça, né? Tinha um negócio que, eu só vou engravidar se eu ir lá e ficar com o cara mais uma vez, né? Aí fui lá, fiquei a primeira, né? Tipo, na primeira vez eu engravidei, gente, pra vocês terem noção. Só que eu não sabia, né? Tipo, então, foi por falta de informação. Então foi isso que aconteceu, galera. Eu engravidei por burrice minha. Não que eu esteja reclamando, a minha filha é meu tudo. Eu sou muito grata por eu ter ela hoje, né? Mas eu acho que foi um erro ter engravidado cedo. Não que a minha filha seja um erro, mas eu ter engravidado cedo foi um erro. Porque queira ou não queira, um filho complica, sabe? É complicado você sustentar, você ter que cuidar. Mexe muito com o psicológico, entendeu? Eu meio que desenvolvi uma depressão também depois que eu tive minha filha, né? Mas não que eu esteja culpando ela. Só tô falando, gente. Então se cuidem, usem camisinha, né? E não é nem só por causa de engravidar, e sim por causa de doenças, gente. Você pode ser que a pessoa mais limpa do mundo, a pessoa pode ser cheirosa, pode ser limpinha,
Só que você nunca vai saber se ela tem doença ou não. E é assim, gente, pode ter certeza que a pessoa que te convida pra transar sem camisinha, ela transa com quase todo mundo sem camisinha. Isso você pode ter certeza, anota aí. Eu sempre penso isso, eu pensei, o cara me convidou pra transar sem camisinha, então, porque ele não usa camisinha com ninguém. Então, né, gente, vocês acham assim, que uma pessoa que não usa camisinha com ninguém, ela vai saber, ela pode estar bem propícia a pegar uma doença, a ter uma doença, entendeu? Então, né, por isso que eu falei, cuidado, principalmente meninas, tá? Quando for ficar com alguém, exige, pergunta, você tem camisinha? Você não tem? Então não vai rolar, pronto. Gente, vamos, né, se cuidar. Tudo bem, eu sei que a gente tem necessidade, tem tesão e tudo mais, só que o importante é a saúde da gente, né? Não adianta você ir lá e pá, depois você pegar uma doença, né, entendeu? E é igual eu falei, a maioria dos caras não tão foda-se, eles só se preocupam se você vai engravidar. Se só com pílula do dia seguinte, isso e aquilo. E a pílula do dia seguinte também faz mal, hein, gente? Não fiquem tomando, né, meninas? Tipo, faz muito mal. Ela é bem forte, é tipo uma bomba de hormônios. A pessoa pode ser a mais limpinha do mundo, sabe? Mas qualquer um tá propício a pegar doença, qualquer um pode ter doença. Tem bactérias, enfim, né, gente? Então usem camisinha, se cuidem, tá? Eu não vou falar, eu nunca transei sem camisinha, já transei, né? Tanto que eu tenho uma filha. E claro, não foi só com o pai da minha filha. Já aconteceu com outra pessoa, né? Enfim. Mas foi por bobeira minha também, né? Mas essa pessoa eu conhecia, ela fazia exames constantemente também, né? De sangue, né? Já chegou a acontecer uma vez de ficar com o cara e chegar na hora não ter camisinha. E eu, burra, fui lá e pá, né? Sempre pra não decepcionar ele, né? Mas graças a Deus ele não tinha doença nenhuma. Mas, né? Eu sempre me preocupo, gente. Eu nunca me preocupo assim se eu ir lá e ficar com alguém sem camisinha, sabe? A maioria das meninas se preocupa com gravidez, né? Chega em casa e pensa, meu Deus, e se eu engravidei? Eu não, eu já fico pensando, meu Deus, e se eu tiver pego alguma doença daquele cara? Porque eu fico assim, gente, não sei vocês, mas eu sou muito preocupada, sabe? Com doença, igual eu falei, um filho a gente cuida, mas uma doença, puta que pariu, destrói com a vida, gente, você pode ter certeza. O filho cresce, a doença não, a doença pode até matar, dependendo da doença, né? E eu vou ser sincera aqui com vocês, eu não tenho nenhuma doença, porque eu faço exames constantemente, sabe? Eu vou diariamente no médico e tal, mas nem todo mundo vai, né? Então, por isso que eu falei, você não sabe a pessoa que tá andando contigo. A não ser que você conheça ela há muito tempo, que saiba que ela realmente não tem doença, entendeu? Então se cuidem, gente, pelo amor de Deus, principalmente adolescente e pessoas novas, se cuidem, porque é complicado, entendeu, gente? E pais, mães, conversem com os filhos, não tenham vergonha de falar, né? Porque uma hora ou outra eles vão ter que saber sobre sexualidade, né? Eu acho que é uma coisa importante, gente, não tem maldade nenhuma, né, no pai e na mãe conversar com o filho sobre sexualidade, né? O pior é depois, aparece barriguda, aparece com uma doença e daí, né? Eu levei sorte que a minha mãe me apoiou, a minha mãe esteve do meu lado quando eu tava grávida, mas eu fui bastante julgada, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia eu não me importo tanto com as críticas, né? Foi uma coisa que eu fiz, eu assumi meu erro, né? Então, se cuide, gente. Eu acho que o meu recado de hoje era esse pra vocês, tá bom? Porque eu sei que muita gente não usa, né? E tem que usar, gente. Tem que usar, tem que se cuidar, tá bom? Porque, igual eu falei, não é nem só por gravidez, é por doença também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo no coração de vocês. E não se esqueçam, use camisinha, tá bom? Façam exames constantemente. Se cuidem, minhas vidas. Se cuidem e se cuidem. Bom? Até o próximo vídeo.